Olá, essa é a parte 2 da nossa live, para dando continuidade a essa aula incrível que a doutora Roberta Marinho está ministrando, para te falar orientações básicas para como você pode transformar a tua secretária numa secretária nota 10 e que ela possa te ajudar a aumentar muito o seu faturamento no seu consultório e na sua clínica odontológica. Então, seja muito bem-vindo. Faça uma interação, tire a sua dúvida com a doutora Roberta Marinho, que é uma pessoa que tem uma experiência vasta com os secretárias, com treinamento de secretárias, e aqui ela está para dar uma aula incrível que você pode fazer com que o seu consultório tenha um resultado cada vez maior com essas dicas, esses treinamentos da doutora. Agora sim, doutora Roberta! De volta e em definitivo agora. Doutora, a gente estava falando muito sobre a questão da importância do treinamento da secretária, né? E assim, esse treinamento, o ideal é que esse treinamento acontecesse exatamente pelo dentista, porque, ou então, com uma orientação dele, porque ele vai falar para a secretária a real necessidade dele, como estava falando, né? E tem pontos, às vezes, delicados que precisa ser falado no treinamento e, às vezes, precisa até ser corrigida essa rota durante o atendimento. Por exemplo, a indumentária, né? Se o seu consultório, se a sua clínica odontológica já tiver um uniforme padrão, uma padronização na vestimenta, né? Isso já ajuda bastante, né? Se não, você precisa orientar ainda mais a sua secretária para que como se vestir, né? Então, às vezes é óbvio para a gente, doutora, mas às vezes não é tão óbvio para muitas pessoas, né? João, é verdade. Eu brinco muito isso, né? Que eu falo assim, gente, até padaria tem uniforme, né? Supermercado tem uniforme. Verdade. Padaria, e não custa muito, né? E não custa muito. Exatamente, entendeu? E assim, eles também têm treinamento. Né? Então, por que o seu consultório não merece? Por que você não pode ter? Sendo que a gente sabe que isso é bom, que isso agrega valor à sua clínica, ao seu consultório, né? Ao seu atendimento. Então, não tem por que não ter. Né? É verdade. E outra, por mais que você oriente, eu já passei por isso, vejo muitas clínicas, muitos consultórios passarem por isso também. Por mais que a gente oriente as nossas funcionárias de como você quer que elas vão, ah, não tem uniforme, Roberta, tá bom. Mas aí a pessoa às vezes vai com uma calça colada, às vezes vai de rasteirinha, às vezes vai de chinelinho, sabe? E aí começa a ficar uma situação constrangedora, né? Que você precisa ficar chamando atenção. No decote, doutora, né? Exatamente. Ai, Roberta, mas eu dou um jaleco para ela, ela usa um jaleco. Ok, mas todas as vezes que eu vi, né? A grande maioria das vezes que eu vi, o jaleco tá amassado, tá manchado, tá rasgado, entendeu? Gente, o paciente, daí eu falo pra ela, assim, gente, o paciente tá aqui na sala de espera, ele tá sem fazer nada. Ele tá bravo, ele tá nervoso, ele tá com medo. Ele vai reparar tudo. Tudo. A cor do seu esmalte, o seu brinco, se seu cabelo tá sujo, entendeu? Se você dá uma andadinha... falo o seguinte, pelo menos uma vez por dia, quando puder, se puder, senta 5 minutinhos na sua recepção e tenha o olhar do cliente. Analisa absolutamente tudo. Desde a lixeira, o copo, a água, a temperatura que está, tudo. Seja crítico e veja onde você pode melhorar. Exatamente. Ande, né, pela sua clínica, pelo seu consultório. Não fica só lá na sua sala isolado, né? Anda por onde o paciente anda. Vai no banheiro que ele usa. No banheiro. O banheiro é importantíssimo, o banheiro de um consultório odontológico, né? É muito importante. De todo lugar, né, João? Eu falo muito isso também. Qual que é o lugar mais chique de um shopping? É o banheiro, com ar-condicionado e tudo mais, né? Muitas das vezes, né? Entendeu? Então, assim... E tem pesquisas que falam, né, que muitos seres humanos fazem análise do ambiente através de como é o cuidado do banheiro. Sim, né? Exatamente. Porque é aquilo que você pensa, poxa, se aqui é desse jeito, como que vai ser lá dentro? Perfeito. É isso mesmo. Se o dono não está olhando isso, o que ele vai olhar lá dentro? É isso mesmo. Essa é a análise.
Essa é a Essa é a análise. análise, Então, exatamente. precisa ficar muito, muito antenado nesses detalhes, sabe, a questão da maquiagem, uma maquiagem suave, sabe, não aquela maquiagem forte, parecendo um bozo, sei lá o quê, né? Então, É, o bom senso, né? O bom senso de sempre o menos é mais. Claro que tudo isso, né, gente? A gente fala aqui, a gente orienta, mas tudo isso também depende daquela cobrança, de você estar sempre ali, né? Conversando com a sua funcionária, sabendo da vida sim, dela. Porque o muitas relacionamento, vezes, né, doutor? O exatamente, muitas vezes relacionamento, a gente reclama, eu peço para ela vir maquiada, mas ela não vem. Tá, mas aí você vai conversar com ela, muitas vezes ela não tem condição de comprar uma maquiagem. Ela perfeito, não perfeito. sabe fazer, né? É, Ah, eu peço para ela vir de sapatilha. Às vezes ela não tem como comprar uma sapatilha, gente. E às vezes você não verdade. sabe o que está acontecendo na vida dela. É, verdade. Entendeu? E aí precisa ter a sensibilidade, você precisa conquistar a confiança da sua funcionária para que ela possa Exatamente. ter a liberdade e a confiança mesmo de te falar algumas particularidades que você vai entender toda a situação, né? Exatamente, Você exatamente, vai exatamente. entender toda a situação. E não assim, só cobrar, 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 né? Então, às vezes, desgasta o relacionamento, às vezes você perde uma pessoa muito boa, de talento, por essas cobranças e por uma deficiência de um relacionamento, de não entender. Exatamente, e isso acontece muito, né? Às vezes a gente vai para os extremos, né? Eu vejo pessoas que não querem nem saber, que não sabe nem se a secretária é casada, se tem filho, não sabe nada da vida dela. E tem um outro extremo também, que a pessoa sabe de tudo e se envolve, né? E acaba aí criando também às vezes um ambiente também que não é saudável, né? Os extremos Sim, são sempre muito ruins. sim, Você tem que saber o que acontece na vida dela, sim. Você tem que conversar com ela, sim, principalmente nas reuniões semanais, né, quinzenais ou mensais, depende da necessidade do seu consultório. Mas nessas reuniões você também tem que saber o que acontece na vida dela, né? certo. Perguntar da família, saber para você poder não só na questão dizem assim, né? Se você pergunta muito, você quer ajudar. Não é isso. Você tem que saber para entender algumas reações dela. Às vezes você pede Claro, algumas tarefas, ela está passando por um problema sério com o filho. Né? A gente tem que ser, não pode levar problema de casa, não pode levar para o trabalho. Sim, é verdade, a gente preconiza isso também. Mas tem coisas, gente, que é humanamente impossível. é Quem é verdade. pai, quem é mãe, entendeu? É, Não dá, é. não dá. Você que é Então, pai ou que é mãe, saiu de casa para trabalhar, deixou seu filho febril, sabe, enjoadinho, dependendo da idade dele, se for de meses ou de poucos anos. Nossa, seu coração fica apertado, irmão. A tua concentração ela é exatamente, completamente afetada, né? Então, exatamente, não tem jeito. Não, não são duas pessoas, né? Então, é, exatamente. é complicado. E assim, você falou em dois pontos extremamente importantes que eu quero destacar e desenvolver mais aqui esse tema com você. Você falou sobre a questão da reunião. Uhum. Como você preconiza, como você orienta essa periodicidade de reuniões com a secretária para o alinhamento dessa caminhada? É. Bom, as reuniões elas devem acontecer assim, João. Quando você está naquele processo inicial de treinamento, eu aconselho sempre essas reuniões serem semanais, tá? Então, pelo menos uma vez por semana, você tem que sentar com a sua secretária e repassar todos os scripts, todo o treinamento, perguntar se ela está tendo dificuldade em alguma coisa, fazer as observações dela, as suas. Eu falo muito do caderninho nos treinamentos, né? Onde elas têm Sim, que ter um caderninho onde elas anotam todas as dificuldades que elas têm, todas as ideias, tudo de bom e de ruim que os pacientes falam, né? Então, esse caderninho, ele é ouro na hora das reuniões. sim, Conforme você vai tendo, você já vai pegando o jeito, né, dela, ela com os pacientes, essas reuniões, elas podem começar a ser quinzenal, né? Depois sim, disso, elas podem também ser mensal, mas assim, quando você chega já numa reunião mensal, é porque está muito alinhado, né? Está sim, realmente muito alinhado toda a sua equipe. Claro, se é só você e a sua secretária e mais ninguém, a gente consegue isso mais rápido, né? Porque você tem ali tempo
é só você e ela, você consegue resolver os problemas naquele momento. Então as coisas vão acontecendo e vocês já vão resolvendo. Mas no início do treinamento, eu sempre aconselho essas reuniões serem semanais. Toda Ótimo. semana, E o que dia é importante, fixo, hora fixa. e perfeito, isso é importante, né? Você ter o horário pré-determinado, para não ficar uma reunião chata, enfadonha, né? Então é Exatamente. importante que seja um horário pré-determinado. Um outro ponto que você falou aí, que é muito importante, que eu vejo assim como um diferencial muito grande, nós orientamos inclusive isso no nosso curso, é a questão de todo mundo tem sonho, né, Roberta? Todo mundo Uhum. tem sonho. E a tua Sim. secretária também, que chega para trabalhar com você, tem o sonho, né? E o sonho é de cada um. Às vezes o sonho que, na sua análise, seja pequeno, para ela é gigante. Então é É. importante falar com ela, perguntar para ela qual o seu sonho, como é que a gente pode contribuir para fazer com que esse Exatamente. seu sonho se torne realidade. E aí deixa ela falar, né? Exatamente. Essa é uma questão, né, que eu falo muito isso também no comecinho, que quando você fala todas as suas necessidades, né, o que você precisa que ela faça para te ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B, que é a sua necessidade, o seu consultório, a sua vida, você também tem que saber de onde ela está e onde ela quer chegar, Perfeito. né? Para vocês caminharem juntos. E isso Exatamente. faz toda a diferença na questão da motivação, na questão do faturamento, na questão da dedicação, né, de todas as Exatamente. tarefas que ela tem que fazer. O comprometimento, a motivação, uma série de fatores que, às vezes, o desejo dela é poder comer uma pizza todo domingo com a família dela. Exatamente, E, às vezes, ela não exatamente. pode. Às vezes, ela não pode todo domingo, ela só pode uma vez por mês, quando recebe o salário. Né? Exatamente. Eu acho que Esses... até falei com você também uma questão, por exemplo, né, eu lembrei agora, que eu sempre peço para as meninas sempre estarem com as unhas feitas, né? Sim, E eu sei que isso é um luxo, né? Para quem, às sim. vezes, salário mínimo, é mãe solteira, poxa, eu ir na manicure, imagina que eu vou gastar 20, 30, 50 reais, né? Toda semana ainda, é impossível, Roberta, não dá. Sim, Só que se eu, como líder, se eu acredito, né, e na minha cultura isso é importante, eu acho que isso agrega valor para mim, e a minha funcionária não tem condição de fazer isso, eu vou fazer isso por ela. Então, por exemplo, perfeito. na minha clínica, antes eu tinha uma manicure que ia lá toda semana fazer as unhas das meninas. Que legal. Entendeu? Então, assim, a gente precisa também ter essa sensibilidade, a gente precisa também tomar algumas atitudes de líder, não só para mim, nem só para você, para nós, Sim, né? Para mim e para você. E para os claro, pacientes, é claro, né? claro. É um time, né? É um time, né? Exatamente, é um time. É isso aí. E é muito importante que ela tenha essa sensação do pertencimento, né? É o gatilho do pertencimento, né? Você começa a despertar dentro dela e isso, assim, ela começa a fazer o quilômetro extra sem você pedir absolutamente nada, né? É, Porque exatamente. é o gatilho da Da reciprocidade, né, Roberto? reciprocidade, exatamente é o que eu ia falar agora. Poxa, se ele tá fazendo esse carinho, esse mimo por mim, cara, não custa nada eu ficar aqui um pouquinho mais, E fazer eu por me ele doar um também. pouquinho mais, né? Exatamente. Isso é muito importante, assim. Uma coisa fundamental também, Roberta, que eu vejo e que eu recomendo muito nos nossos cursos, para os nossos alunos, é você ter muito claro o protocolo da sua recepção, especificamente Uhum, da sua secretária. Um protocolo uhum, claro, com uma linguagem simples, objetiva, que você, juntamente com ela, possa ler e você perguntar uhum. qual é a dúvida dela em relação ao passo a passo. Sabe, o passo a passo, desde que, se ela que abre a sua clínica, desde o momento que ela gira a chave da tua clínica. Passo a passo, como se estivesse escrevendo para uma criança de 8 anos de idade. Né, É, Roberto? e você sabe, né, João, que na verdade o que me motivou a desenvolver esse curso, né, para as secretárias foi Sim, exatamente isso.
Eu fiz muitos cursos de gestão também, né? Fiz muitos mesmo. E Sim. eu sempre tinha dificuldade nessa hora. O que falar? O que fazer? Como delegar? O que cobrar? Quais são as tarefas, né, que elas precisam fazer? Porque eu me sentia perdida. Eu falei, como que eu vou ensinar alguém se nem eu sei exatamente o que precisa ser feito? Que protocolo é esse que todo mundo fala? Né? Que Sim. protocolo é esse de atendimento que dá tão certo para alguns? Como que eu vou desenvolver isso sozinha? Entendeu? Então, Sim. isso foi a minha motivação realmente para desenvolver um treinamento para secretária. Sim. E isso tem sim um esqueleto, né? Tem um protocolo básico da gente poder atender. Por exemplo, o paciente ligou a primeira vez no consultório, você falar o seu nome, você se identificar. Oi, Perfeito. tudo bem? Qual é seu nome? Ah, é João. Oi, seu João. Aqui é a Roberta, secretária da clínica do Dr. Márcio. Seja muito bem-vindo. Como eu posso te ajudar? Né? Perfeito. Você já está Simpatia, gentileza, sabe? Porque pelo telefone a outra pessoa sabe se você está feliz, se você está sorrindo, a voz sorri. Exato. Né? Falar sorrindo, né? E aí você fala, como eu posso te ajudar? Ou seja, se preocupe com o problema dele e deixa ele Perfeito. falar. Deixa ele Perfeito. falar. E você vai anotando isso, né? Para você saber a história dele. Qual é o dia? Qual é o melhor horário que você tem para vir aqui passar pela doutora, pelo doutor, para sua consulta? Depois que você marcou o melhor dia, o melhor horário para ele, você não abre a sua agenda, né? Tem muitas secretárias que falam assim: "Ah, não, pode vir. A gente tem horário às 10, 10h30, 11, Poxa, 1, 1h30, desvaloriza tudo, 1h15". né? Desvaloriza Exatamente. tudo. Exatamente. Então, assim, não pode. Então, entende como que é esse protocolo? Então, tem algumas coisas que você não está escondendo, não é isso que você está escondendo. Você está mostrando o caminho para aquele paciente. Você está conduzindo, né, Eu sempre a falo o marcação. seguinte, doutora: os bastidores de um show, o público não precisa saber e nem tem interesse de saber. O que o Exatamente. público quer saber é se o show vai ser bom, se o show vai É, ser bacana, né? exatamente. Você imagina que num show um show do Roberto Carlos, nos bastidores não acontece alguma coisa que não era para ter saído daquele jeito? Acontece, mas ninguém sabe, nem interessa para ninguém, né? Isso, exatamente. É como eu falo o seguinte: poxa, tem que saber o que vai levar ao conhecimento do paciente ou não. Sabe, alguma Exa- coisa que quebrou no seu consultório, alguma coisa que está dando errado, que o sistema não funciona, alguma coisa. Tenha sabedoria de saber lidar com essa adversidade. Não é Exatamente, é isso verdade? aí. É isso aí. Então, essa questão do protocolo, ele é assim, a gente tem, né? Se a gente fosse conversar só sobre o protocolo, a gente ia ficar horas aqui conversando, É né? verdade. Porque é muito minucioso. Mas esse Sim, esqueletinho do protocolo, ele serve para todo mundo, sim, tá? sim. Eu brinco que quem faz o treinamento, na verdade, depois pode trabalhar em qualquer lugar. Porque o protocolo de atendimento de relacionamento é basicamente o mesmo, né? A gente, Exatamente. a gente traz para o mundo da odontologia, né? Mas para você ser uma boa vendedora num shopping, para você ser um bom atendente Em numa cima disso que loja. você está falando, em cima disso que você está falando aí, doutor, me perdoe de cortar, eu destaco aqui uma mensagem do doutor Washington Brigel, que é um grande advogado de São Luís do Maranhão, meu amigo de infância, amigão meu, e ele fala o seguinte: muito importante para o escritório de advocacia, é exatamente isso que você está falando, né? Serve para tudo, não somente para a clínica odontológica, né? Ele falou que Exatamente. nessa mensagem ele fala que a importância de ter uma secretária eficiente acontece em todas as situações, e ele falou que é muito importante para o escritório de advocacia, que ele é um grande advogado. Sim, inclusive a minha irmã é advogada, meu cunhado, meu pai são todos advogados e eu fiz o treinamento Que bacana. do escrito Que bacana. das meninas dele. Relacionamento humano é relacionamento humano, né? Então é Exato. lidar com gente, né? Exato, exato. Aquilo a gente volta de novo naquilo que a gente conversou lá no comecinho. O pote de ouro é a sua preocupação com o seu paciente. E ela tem que ser real, ela tem que ser genuína.
né? Sim, Para ela sim. poder acontecer. Para acontecer a mágica, né, do encantamento, a sua preocupação com o seu paciente, ela deve ser genuína. Ela deve ser real. E não você enxergar os pacientes como moedinhas de perninhas, né? São pessoas. Claro, claro, tem sentimentos, sonhos e tem uma expectativa enorme, geralmente, quando ele chega no teu consultório odontológico. E a importância, né? Um dos temas também que a gente destaca muito no nosso treinamento é o alinhamento de expectativa. Isso é muito importante para você Sim. fidelizar e satisfazer o seu paciente. Às vezes, seu paciente chega no consultório odontológico com uma expectativa lá na estratosfera que, tecnicamente, não é possível você entregar para ele. E aí precisa alinhar essa expectativa e dizer que você vai fazer o melhor. Mas a odontologia em si, a biologia em si, às vezes tem uma limitação. Né? E nisso a gente tem, né, João, até uma perguntinha que a gente fala que é a nossa pergunta de ouro, que a gente pergunta isso para o nosso paciente, né? As meninas perguntam isso também. Olha só, seu João, se eu te desse um espelho agora na sua mão e você olhasse no espelho, nesse espelho, o que você gostaria de ver? E pensar assim, valeu a pena ter tratado aqui com vocês. Entendeu? Então, assim, nesse momento, quando o paciente responde isso para você, você já pegou. O que ele quer? Qual é a dor principal? Qual é a queixa principal? Né? Sim, sim. E aí a gente vai naquela dor, diretamente. É ali que você satisfaz o seu paciente. Né? Porque às vezes você enxerga coisas que ele não enxerga. E não é prioridade para ele naquele momento. Não que você não deve dizer sim, a gente deve dizer tudo. Tudo, né? Claro. Todos os problemas que ocorrem com ele, você tem que falar. Porém, a sua preocupação em resolver deve ser primeiro aquela primeira dor dele. Claro, claro. Né? Tem uma questão também que eu coloco muito bom dentro desse nosso raciocínio que a gente está desenvolvendo agora, Roberto, é o seguinte. Uma coisa é você vender para o paciente e mostrar para o paciente o que ele precisa, e uma outra coisa é ele tratar o que ele quer. Né? É isso mesmo. Uma coisa é o que ele precisa, outra coisa é o que ele quer. Com uma diferença, uma divergência muito grande. Né? Então, às vezes, ele até tem a consciência, sabe? Ele tem a consciência do que aquilo pode trazer para ele de problemas. Mas, às vezes, ele quer tratar aquele dente que esteticamente está deixando ele sem sair de casa. Isso mesmo. Aí vem todo aquele processo, né? Que também é um protocolo de avaliação, que também é um protocolo de atendimento, né? Que a gente segue também. Com relação a isso também, as dores dos pacientes, as prioridades, de como você apresenta o seu planejamento, né? Tem tudo isso daí. E a secretária, a recepcionista, ela participa disso também. Né? Ela tem a participação dela. Não é para deixar de fora, não é uma coisa que só você faz lá dentro. Claro que isso é uma coisa de você com o paciente, mas lá fora, quando ele sai da sala, você pode ir, eu falo para isso para elas, vocês podem ir direto ao ponto, né? O paciente saiu da sala de avaliação. E aí, seu João, tudo bem? O senhor gostou do doutor? Gostou da doutora? Vamos fechar? Isso aí. Claro, claro. Vamos fechar? Aí começam as objeções, né? E você treina para matar todas essas objeções, enfim. Mas tem que ser claro. Né? E as pessoas têm que sentir que lá na sua clínica, no seu consultório, é tudo muito claro, é tudo muito certo, ninguém está querendo enganar ninguém está querendo fazer coisa a mais ou coisa a menos, né? Eu falo isso para elas, ninguém pega paciente na rua pelos cabelos, joga na cadeira e fala assim, abra a boca que eu vou te tratar. Não é verdade? As pessoas procuram a gente. E se elas sentaram ali na cadeira, porque elas estão confiando, então você tem que aproveitar esse momento dela, que ela está ali aberta para você, e explicar muito claramente as coisas. Né? Claro, é fazer com que ele possa entender que ele tem um problema e que você tem a melhor solução para o problema dele. Você está preparado tecnicamente, você tem conhecimento técnico de fazer o melhor tratamento odontológico da vida dele. Agora, isso precisa despertar o valor dentro dele, né? Exatamente, né? E a sua secretária te ajuda. Uma secretária treinada, com certeza, ela te ajuda nisso. E muito.
Agora, assim, o X da questão que eu vejo, para se ter uma secretária eficiente, uma secretária que possa te entregar o resultado que você quer como dentista, Roberta, é o treinamento, né? É o X da questão, é o treinamento. E um treinamento claro, um treinamento objetivo e um treinamento de preferência feita pelo dentista, né, Roberta? Exatamente, né? É o que eu falo. Nos meus treinamentos a gente tem essa modalidade também, onde eu treino para o dentista, né? Mas eu sempre converso muito isso com eles. O certo seria a gente fazer um treinamento em conjunto, né? Eu treino, a secretária tem todo o curso e tal, mas o dentista tem que fazer também, né? Porque muitas vezes é aquilo que a gente conversou lá no comecinho. A minha cultura, a minha realidade, as minhas necessidades não atende todas as suas. Ou você não Sim. tem as mesmas que a minha. Né? Então, assim, tudo tem que se alinhar, se adequar. Então, é claro que você treinando, você falando junto com ela, isso te traz muito mais autoridade e mais confiança para ela Claro. ter em você, né? Te enxergar como um espelho. Sim, Né? sim. Porque não adianta nada eu falar para a secretária não atrasar o atendimento, falar para ela todas as maneiras dela contornar uma situação de atraso e o dentista atrasar meia hora. É. É a Não, liderança não, pelo exemplo, né? É liderar pelo exemplo. exatamente. Exatamente. Ele chegar em cima da hora para atender os pacientes e todos os pacientes verem ele chegando. Pois é. Entendeu? Então tem isso, né? Eu te ajudo, você me ajuda. E a gente faz juntos o certo. Sem falar que às vezes ele chega atrasado, a recepção já tem 2, 3, 5 pacientes esperando, e às vezes ele não dá um bom dia. É o pior de tudo. É o pior. Exatamente. É o Não chama terror. paciente pelo nome, né? Finge que não conhece, enfim, tem várias coisas que Tem, tem. acontecem e acaba com tudo, né? Ali naquele momento destruiu todo e qualquer ideia, qualquer treinamento que a gente tenha colocado na cabeça dela, tá? Verdade, verdade. Doutora, eu sei que às vezes, vamos imaginar num cenário que tem uma funcionária só na clínica e essa funcionária é a secretária, é auxiliar, é o coringa da clínica, né? E a gente sabe assim que ela vai desenvolver múltiplas funções, tarefas necessárias para a situação, mas Uhum. assim, um script que você acha que se encaixa diretamente no paciente, na secretária para que ela entre em contato com o paciente. Qual seria esse script? Seria um script de captação, de resgate, do pós-venda? Qual seria esse script, Roberto? O script é assim, primeira coisa que eu peço para elas com relação aos horários, né? É a agenda. A Sim, agenda é o que manda em tudo. sim, A agenda manda na rotina, a agenda manda no dia a dia, a agenda manda no tempo de procedimento, no sucesso dos procedimentos daquele dia. Então, a primeira coisa é você alinhar a sua agenda com o seu doutor e com a sua doutora, tá? Quanto tempo o doutor precisa para cada procedimento? Quais sim. são os procedimentos que o doutor ou a doutora faz? Saber de tudo de bom que a clínica tem para oferecer naquele paciente. Se tem raio-x, ultrassom, ou essas Invisalign, essas outras coisas que a gente sabe aí, né? Essas tecnologias que a gente está ganhando Sim. nesse momento. Então, ela tem que entender tudo que a clínica tem de diferente, os diferenciais da clínica. Ela tem que entender, ela tem que saber os procedimentos, o básico de cada procedimento. Por quê? Porque o paciente sai do consultório, ele vai perguntar para ela. Eu vou fazer implante. Maria, será que dói? Quanto tempo demora para tirar os pontos? Quanto tempo eu vou ficar de ponto? Essas dúvidas básicas, ela tem que saber responder de prontidão. Né? Perfeito. E eu sempre falo muito Perfeito. isso com elas. Conversem com os doutores, perguntem, tirem as dúvidas. Não sabe, não responde da cabeça. Vai lá dentro, pede licença para o doutor e pergunta. Não sabe Perfeito. responder, não tem como conversar com o doutor naquele momento, anota e fala para o paciente, eu já te trago a resposta. Boa. Hoje mesmo eu te mando essa resposta.
entendeu? Não tem problema nenhum falar que não sabe. Claro. O problema é você não saber e não ir atrás de saber para falar, né? Esse é o grande problema. Depois que você sabe tudo que o local que você trabalha oferece para aquelas pessoas, aí você tem que se preocupar no atendimento, né? Script de atendimento, de telefone, WhatsApp, balcão, contornar situações que acontecem ali, pacientes bravos, nervosos, pacientes inadimplentes que às vezes ligam, pacientes com dor, encaixes, horários coringas de encaixes. Depois disso, vem a questão também de observar sempre o ambiente, ter uma rotina. 3 vezes por dia passa no banheiro para ver como é que tá. Passa ali no café, vê se não tem copo no chão, né? Perfeito. Mas de tudo isso que eu tô falando, João, tem uma coisa assim que é primordial. Sim. Primeira coisa, eu sou multitarefas. Eu dou conta, eu consigo fazer tudo isso? Se você não consegue, você tem que sentar com o seu doutor nas reuniões, conversar. Doutor, desculpa, eu não consigo entregar tudo. Eu não consigo fazer tudo. Não que seja uma incapacidade dela, mas pelas tarefas não estarem bem distribuídas durante o dia. Sim. Entendeu? Sim. Confirmar pacientes do outro dia. Que horas, qual é o melhor horário para fazer isso? Né? Tem que confirmar um dia antes. Você confirma na parte da manhã, você confirma na parte da tarde do outro dia. Na parte da tarde, você pode confirmar pela manhã. Ou, se você tem tempo, você pode confirmar todos no período da tarde do dia anterior. Sim. Só que, no meu caso, por exemplo, né, vamos imaginar, eu não conseguiria fazer isso tudo num dia. Então, eu distribuo. A parte da tarde, eu vou confirmar pela manhã. E os meus pacientes, eles vão ser educados dessa forma. Então, eles sabem que eu vou confirmar à tarde, eu vou confirmar pela manhã. E o que é interessante nisso aí na questão da marcação, né? Os pacientes, eles já ficam... Você consegue habituar o paciente daquela forma, né? Eu digo isso porque, assim, às vezes ele está tão acostumado, por exemplo, na manutenção ortodôntica, né? Ele tá marcado num dia e no dia anterior ele sempre recebe uma ligação. Ele está tão habituado com aquilo, porque ele não bota nem alarme no celular dele para lembrar. Ele sabe que a clínica vai ligar. Quando a clínica não liga, às vezes ele esquece de vir, porque estava habituado a clínica ligar. Se por acaso aconteceu alguma coisa e não conseguiu falar no celular dele, não conseguiu ligar, às vezes ele perde a consulta. Não é? Sim, isso é o que a gente falou, isso é a sua cultura, é a sua odontologia, é o seu posicionamento, como você atende. Como a sua clínica funciona, né? Então, você educa os seus pacientes nisso, né? Por exemplo, o paciente atrasa, tem uma mensagem que a gente manda. Hoje, na minha clínica, é muito difícil o paciente atrasar e a gente não saber que ele vai atrasar. Porque ele já está tão acostumado a receber a minha mensagem de atraso que ele se antecipa. Eles mandam, eles mandam, ó, eu tô chegando. Daqui 5 minutos eu tô aí. Porque eles sabem que passou 5, 10 minutos do horário... A Daiane já está mandando a mensagem. Ela já está ligando. Boa. Entendeu? Então, eles são acostumados e eles nos vendem para os outros pacientes de indicação dessa forma. Eles falam, ó, cuidado lá, hein? A doutora geralmente não gosta de atraso. Se você atrasar, ela já te manda mensagem. E aí eles vêm numa boa. Não existe, mas você vai eliminando os problemas da sua vida. E se adaptam a uma nova cultura, a cultura correta, na verdade. Né? Exatamente. Assim. E tudo é maneira que você fala, né, João? Sim, a gente fala com carinho, a gente fala com jeitinho. A gente não fala dando bronca, né? Maltratando, nada disso. Claro. Roberto, você falou alguns minutos atrás uma coisa muito importante sobre alguns pacientes que chegam com um temperamento muito já agitado, né? Às vezes até num nível de estresse muito grande, por uma série de fatores, né? Vem de um trânsito, às vezes, caótico, bateu o carro, se estressou com a esposa, alguma coisa assim. E nesse momento, assim, aquele papel de antídoto da secretária é fundamental. Aquele equilíbrio
que é necessário nesse momento é fundamental. Fala um pouquinho para mim sobre essa situação, essa adversidade, essa situação que eu acho que é um tanto, não é tão raro nos consultórios odontológicos, né? Como é que a secretária deve se comportar nesse momento? Sim, isso é uma coisa que também trava, né? Elas têm muito medo disso, de pacientes bravos, insatisfeitos, né? Bom, a gente quebra qualquer tipo de violência, né? Seja ela física ou até, no nosso caso, né? Graças a Deus, a gente fica pacientes nervosos, que às vezes chega batendo no balcão, chega gritando, falando alto. A maneira mais, assim, surpreendente que você acaba com isso nesse momento é você abaixar o tom de voz e só escutar. E você escuta olhando para ele. Porque eu falo assim, gente, se uma pessoa está gritando, é porque ela quer que você a escute. Se ela bate no balcão, ela quer que você olhe para ela. E se ela está com algum problema, ela quer que você resolva. Sim. Então, chegou o paciente desse jeito, primeira coisa, você percebeu que ele está alterado, leva ele para outro lugar. Não deixa ele ali na sala de espera. Perfeito, Tá? perfeito. Segundo, escuta, olha e fala baixo. Seu João, fica tranquilo, pode me falar tudo, conta tudo o que o senhor está sentindo, tudo o que o senhor está passando, que eu vou te ajudar. Mas se acalma, eu estou aqui para te escutar. A pessoa nessa hora, ele murcha, entendeu? Que a gente fala aqui no interior, ele murcha. Ele começa a contar para você num outro tom. Sim. Tá? Porque você deu tudo o que ele precisou. Você deu atenção, você está escutando e você está num lugar reservado, onde ele pode comentar, onde ele pode falar, né? Sim. Entendeu? Então, assim, não é difícil de resolver. De jeito nenhum é difícil de resolver isso daí. E aí ele vai contar, ele vai falar todos os problemas que ele está passando e você vai se comprometer a resolver. Não resolver, Roberta, mas eu não tenho poder de resolução disso. Então você vai naquela pessoa que tem esse poder, vai reportar o problema a ela e você vai trazer essa resposta para esse paciente. Isso mesmo. Né? E se comprometer. Se falou que vai resolver, você tem que trazer uma resposta. Roberta, eu quero perguntar para você o seguinte, como definir, claro que eu sei que é uma coisa muito, talvez padronizada, personalizada, mas de uma forma geral, como definir metas para a secretária nota 10? Quais são as metas principais que você recomenda que toda secretária no consultório odontológico tenha para ser alcançada? Bom, a primeira meta é sempre a organização e o bom funcionamento da agenda, né? Porque não é só marcar paciente. É aquilo que a gente falou, Sim. Ele tem que aparecer e ele tem que fechar, Sim. né? Sim. Então, a primeira meta é você ter sempre a agenda funcionando, sem horários vagos. Horários vagos são horários que comem a nossa lucratividade. Né? Sim. Se você atendeu 2 e deixou de atender 3, você está no prejuízo. Sim. Né? Se 2 vieram, 3 faltaram, você está no prejuízo. Então, elas têm que entender isso. Elas têm que puxar pacientes, trazer pacientes de outros horários, lista de espera, buscar pacientes antigos, remarcar, buscar pacientes que precisam de alguma manutenção de algum tratamento que já tenha feito há algum tempo. Então, há maneiras, estratégias de você não ter mais esses buracos na agenda. Né? Então, eu acho que a meta primordial é uma agenda completa e uma agenda funcional. Certo. Né? Primeira coisa, se você tem isso, você tem todo o resto. Né? Sim, se você tem uma agenda funcionando, uma agenda boa, completa, você trabalha o tempo todo, você recebe o tempo todo e você não tem horários vagos. Então, ou seja, seu faturamento, seu lucro, com certeza, vai ser bom. Perfeito, perfeito. Agora eu quero falar de um tema muito polêmico, né, que divide opiniões de muitos na odontologia. Eu quero falar sobre a questão de comissões para a secretária.
Como você avalia essa necessidade? Você acha que isso pode interferir positivamente no desempenho da funcionária, da secretária, ou isso pode ter um efeito colateral diferente? Olha, João, eu tenho clínicas, a gente tem vários tipos, né, de clínicas, o que dá certo para um, muitas vezes não dá certo para outro, mas o que eu percebo? Quando é só uma secretária, você e a secretária, e você delega comissão para ela, funciona bem. Porque ela não tem concorrentes, entendeu? Sim. É ela que vai atrás, ela que ganha, ela que busca e ponto final. Quando tem mais gente envolvida nessas comissões, se você não tiver uma divisão de tarefas muito bem delimitada e respeitada, você vai começar a ter problemas, tá? Sim. Eu já tive esse tipo de problema. Então, assim, o que eu preconizo hoje é você pagar um pouco mais a sua secretária, remunerar ela melhor, para ela te entregar as tarefas que você precisa, que já foi conversado lá no comecinho, entendeu? E conforme for crescendo, o que vier a mais, aí você pode sim dar alguma bonificação para ela, tá bom? Mas eu gosto mais da ideia hoje dela ganhar um salário, ela ser melhor remunerada de uma forma fixa, tá? Sim. Eu Essa questão da comissão, ela divide opiniões o seguinte: algumas pessoas pensam que isso poderia ser um motivador para que ela desempenhasse e entregasse mais, né? Em outro ponto, tem a outra questão de que, por exemplo, se você comissiona por contrato assinado, por entrada de pacientes novos no teu consultório odontológico, pode ser que ela fique desestimulada depois da entrada do paciente novo. Então, o processo, né, durante o paciente que está no teu consultório, até a entrega daquela prótese, a entrega do implante, sei lá, a entrega de algum serviço que você se propõe, talvez comece a ter um gráfico de queda. Né? Então, assim, essa questão que divide opinião e você precisa analisar qual é a sua realidade, como fica melhor para você, né? Exatamente. Sabe, João, o nosso problema é o seguinte, muitas vezes a gente tenta funcionar como produto. E a gente não é produto, a gente é serviço. Sim, sabe? sim. Por isso que se confunde muito essa questão da comissão. É muito difícil você vender, é muito mais difícil você vender serviços, vender relacionamento, do que vender produto. Sim. Né? Entendeu? Sim. Então, assim, essa questão da comissão é isso. É uma coisa a ser ainda muito, muito questionada, pensada, e depende muito de cada clínica. E é teste, né? Testa. Testa na sua clínica, testa no seu consultório, vê o que dá melhor para você. Né? E ela é estritamente personalizada, na minha opinião. Né? Exatamente. Muito personalizada. Não é o que dá certo com um e dá certo com o outro. Né? E como você bem colocou aí, é teste. Você precisa testar. Né? Precisa Exatamente. Testar. Se posiciona a sua maneira de atendimento e testa. É isso mesmo, é isso mesmo. Roberta, certamente você tem uma experiência vasta com isso e dos mais variados tipos de experiências. E existe um caminho médio, vamos dizer assim, que possa motivar e despertar o comprometimento numa secretária nota 10? Sim, eu acho que o melhor motivador de qualquer pessoa que trabalha para você, né, que venda o seu serviço, é o reconhecimento. Tá? Então, você reconhecer o que de bom ela faz para você no seu consultório, para os seus pacientes. Não tem motivação maior e melhor do que o reconhecimento. Daquela pessoa se sentir grata, né? Dela receber a gratidão. Né? Se sentir valorizada, né, doutora Roberta? Exatamente. Se sentir valorizada. Exatamente. De que aquele esforço dela, de que aquele trabalho dela, de que aquela dedicação foi reconhecida. Né? E vai ser sempre, né? E a gente quer mais.
Quanto mais reconhecido a gente quer mais, né? Ser mais reconhecido. A nossa colega aqui, certamente a doutora Daisy Catielli, ela pergunta o seguinte: quanto ganha um auxiliar, uma técnica a diária, em média? Qual é a diária média de uma auxiliar? Acredito que seja SB. Então, aí depende muito da realidade de cada um, né? De cada local, né? De cada local. Então é difícil. Essa questão da remuneração, ela é uma questão também muito particular, né? Aqui, por exemplo, na minha cidade do interior, geralmente é o salário mínimo, um pouquinho mais. Em cidades maiores, grandes metrópoles, isso é muito mais, né? Às vezes um salário mínimo e meio, mais algumas bonificações, enfim. Então isso depende muito, né? Do que você combina, do que você acerta com a sua auxiliar, com a sua secretária, né? E nisso também quem pode ajudar é o contador, né? Da sua clínica, do seu consultório, para a gente fazer tudo dentro da lei, tudo certinho, para não ter problema depois, né? Sim. O que é justo, o que é certo, ponto e acabou. A gente concordando ou não, é direito e ponto final, né? Então, é isso mesmo. Fazendo tudo certinho com elas, não tem por que se preocupar, não tem por que ter problema. Verdade. Ela destaca aqui, a doutora Daisy falou aqui, que quer saber a diária. A diária é muito relativo, como a gente acabou de falar, né? A diária pode ser R$50, como pode ser R$80, R$100, vai depender muito da região, da cidade em si, né? Então, talvez o Conselho Regional de Odontologia pode ajudar, né, nessa orientação local, né? Isso, né? Exatamente. E aí nós temos aqui também, o doutor Márcio aqui, ele fala o seguinte: comissão depende também da capacidade da funcionária. É verdade, às vezes tem uma funcionária que tem uma capacidade muito grande, ela já vem assim, do mercado, assim, competitivo, que tem essa comissão, e essa comissão vai funcionar muito bem como motivador para ela. É o teste, né? Tem que testar. Perfeito, tem que testar. E aí aquela coisa seguinte, né? A gente identificar qual é a melhor parte que ela pode entregar para o teu time, para a tua equipe e para o teu negócio, para a sua empresa. Né? Exatamente. Saber identificar qual é o talento, voltando a fazer analogia com o futebol, você começar a destacar qual é a capacidade de um goleiro, de quem tem a capacidade de um goleiro e quem tem a capacidade de fazer gol. Isso, cada um dentro do seu perfil, né? Exatamente. E a gente precisa entender isso e saber fazer direito, né? Eu tenho um ditado que eu vi que é o seguinte, eu li esses dias, eu não sei onde, que uma planta, se você encharcar ela precisa de água para viver, mas se você encharcar ela de água, ela morre. Então, exatamente. A gente precisa saber dosar as coisas, absolutamente tudo, e no mundo dos negócios também. Exatamente. Né? Precisa saber dosar tudo. E você falou sobre o reconhecimento da secretária, Roberta, e é interessante justamente sobre essa nossa variedade de personalidade que a gente tem falado aqui. Tem pessoas que gostam de ser reconhecido publicamente, né? Numa reunião que você faça da equipe, e tem outras pessoas que gostam de ser reconhecido intimamente, na sua sala, só você e ela, por ser mais tímida ou alguma coisa nesse sentido. E você, como líder, precisa desenvolver um feeling para saber quem é quem e como reconhecer da forma certa que a satisfaça, né? Isso mesmo, né? Aí depende daquilo que a gente conversou, né? É a cultura, é o jeito que você se comporta com a sua equipe, né? O jeito que a sua equipe se comporta com você, são pessoas mais tímidas ou não. Então, tudo depende, né? Tudo depende da sua rotina. E você, como líder, você tem que se preocupar como você é como líder. Né? E fazer sempre uma pergunta diária o seguinte:
você gostaria de ser liderado por uma pessoa como você? Né? E aí, Exatamente. procurar ser melhor a cada dia. Exatamente. 0,1% a cada dia vai dar uma diferença. No final do mês, você será um cara muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Né? Isso é muito, é muito importante. E uma coisa que eu queria colocar também aqui, Roberto, no nosso bate-papo é o seguinte. Hoje, a gente sabe que empresa com maior lucratividade não é somente a empresa que tem o maior faturamento. Uhum. Sobretudo, é uma empresa que tem controle dos seus gastos, né? E Uhum. economiza nos seus gastos. Então, Sim. assim, diante dessa situação, como é que você vê essa possibilidade de, às vezes, dependendo da gama de trabalho de uma secretária no consultório odontológico, e essa secretária possa ter uma ajuda no trabalho de estagiários? Como é que você vê essa colocação? Essa questão da ajuda, né, é o que eu falo muito para elas e falo para os dentistas também. Quando a gente está vendo que não está dando conta de fazer alguma coisa, a gente tem que pedir ajuda, Sim, né? E a gente não tem que esperar ninguém perceber que você está precisando de ajuda e te oferecer. Você pede, claro. tá? Porque que acontece? Muitas vezes elas não conseguem entregar e tal, e elas ficam esperando o doutor ou a doutora ter aquele start, né? E falar, olha, vou colocar uma pessoa para te ajudar, porque eu tô vendo que você não tá conseguindo fazer. Mas geralmente isso não acontece, tá? Porque a gente tem Sim, outras preocupações. A gente só percebe o quê? Que não tá entregando, que não tá fazendo, né? Então a gente não tá entregando todas as tarefas. E a gente pensa, bom, ou ela não tá conseguindo, não tá querendo, ou não entendeu. Então você sim, fica nessas possibilidades, ok? O que, que a gente sempre pensa, nós como seres humanos? A gente sempre pensa do lado pior. Ela não quer fazer. Ela tem tempo para outras coisas, mas não tem tempo para me entregar isso. Como isso acontece, né? Então, peça ajuda. Peça ajuda naquilo que você não está conseguindo fazer, não está conseguindo entregar, tá? E tem que ser verbalizado isso, tem que deixar claro isso. A questão dos estagiários é sempre bom, né? A gente ter esse tipo de ajuda. Claro que também tem que ser uma ajuda coordenada, né? Saber delimitar os pontos falhos, de como aquela pessoa pode ajudar, se realmente precisa, se não é uma falha de foco naquilo que realmente precisa ser entregue, na distribuição de tempo das tarefas rotineiras, tarefas que às vezes podem ser feitas uma, duas vezes por semana, não precisam ser feitas todos os dias, você já ganha tempo aí. Aquele tempo onde o doutor ou a doutora não atende, você pode usar para fazer alguma coisa mais difícil, que vá mais tempo, por exemplo, ligar para pacientes antigos, fazer cadastros novos, enfim. São pontos que a gente precisa primeiro identificar para depois colocar na sua rotina diária, na sua rotina mensal. e saber e ter a consciência de que a força de trabalho de um estagiário, apesar de ser, são bolsas de estágios, e o que se torna mais barato, vamos dizer assim, mas tem um outro lado também que geralmente são jovens e que precisa de uma coordenação e de uma supervisão permanente para que possa dar um resultado. Então você precisa avaliar se isso é interessante para a sua empresa ou não. Né? É, Às vezes é eu barato aceitar. sinceramente, João, eu não vejo muita vantagem não, tá? Porque se Uhum. você vai delegar, se você vai ensinar, se você vai ter energia delegada ali naquele processo, e muitas vezes é um processo que você tem consciência e sabe que não vai durar muito tempo, né? A Sim, não ser que você tenha a opção de contratar essa pessoa, né? E você, se você não tem essa opção, então é uma coisa assim que eu acho que para nós, assim, dentistas, de novo, saúde, serviço, é mais complicado, né? Então tem que ter uma vantagem financeira realmente aí muito boa para isso ser vantajoso. Mas como a gente sempre coloca o relacionamento e o bem-estar do paciente em primeiro lugar,
eu já não vejo tanta vantagem nisso, não. Até porque se você contrata uma secretária e vai treinando ela, moldando ela de acordo com os valores e todas as necessidades do teu consultório, né, a missão do teu consultório, você vai formar uma pessoa que vai construir um relacionamento com os teus clientes, com a tua clientela, né? E isso faz uma diferença, né? A pessoa já liga para o seu consultório querendo falar com fulana de tal, porque sabe que fulana de tal vai encaixar o melhor horário, vai buscar solucionar o problema que ela tem naquele momento, né? E esse processo tira valor também, né? Porque, nossa, mas a pessoa não para aqui, toda hora é um novo. Rotatividade. Rotatividade, isso é muito ruim. Isso não é legal, não. É muito ruim. Em todos os aspectos, né? Principalmente tanto na questão de funcionários, como na questão também de dentistas, né? Na sua equipe, né? Aquele cara que fez um tratamento canal com o doutor, não é legal. Fulano de tal, e aí ele indicou a prima dele que também precisa de um tratamento de canal, mas já não é mais doutor fulano de tal, é doutor, sei lá, né? Exatamente. Isso não é legal. Então, assim, quanto mais você puder fortalecer o teu time no sentido de buscar, encontrar, fazer com que eles se encontrem, né, na qualidade de trabalho, na satisfação, no comprometimento, na motivação de estar ali, né, para serem felizes também. Exatamente. Isso é muito importante, né? Então, assim, a gente não pode sair de casa somente para uma obrigação de ter que ganhar aquele dinheiro. A gente precisa sair de casa com prazer, né? Sim, com certeza. Com alegria, né? Até porque isso passa através dos seus olhos. Como eu sempre falo o seguinte, apesar da gente estar vivendo um momento de todo mundo de máscara, mas os teus olhos falam tantão, viu? Com certeza, é isso mesmo. Então, hoje tem muita gente que acha que só porque ele tem uma parede recheada de certificados e acha que basta. Né, Roberto? Com certeza. E acha que está longe de bastar, viu? Então, assim, a gente vive num mundo onde, assim, graças a Deus, eu acredito, pelo menos é o mundo que eu atraio, né? Assim, a mentalidade está mudando muito, mas infelizmente a gente encontra ainda alguns dentistas que, quando você fala que dentista precisa vender, nossa, parece que é uma agressão pessoal. Né? Você xingou ele do nome mais cruel. Vender, cara, eu não sou dentista, cara. Né? Então, é uma questão cultural, né? É difícil a gente lidar com questões culturais, né? E o Flávio Augusto, né, um bilionário brasileiro, um dos bilionários do mundo, ele fala assim, se a Apple não vender, ela fecha. Uhum. Se a Petrobras não vender, ela fecha. Se o Ivo Pitangui, quando estava vivo no auge, não vendesse, quebrava. Exatamente. Fundamento. E nós podemos vender de uma forma extremamente elegante, como eu sempre falo. Uhum. Vender na nossa profissão, a gente pode vender de uma forma elegante. É só você fazer com que o paciente desperte a consciência de que aquilo vai agregar valor para a vida dele. Mastigar melhor, caramba, isso não tem preço, não. Sim, sim. Não ter dor na ATM, na articulação, por uma deficiência de oclusão que você pode corrigir, não tem preço. Né? Aquela autoestima que ele tem devolvido com aquele apinhamento que você corrigiu, não tem preço. Né? Não, aquele sorriso que às vezes ele faltava um dente e foi colocado um implante. Então, é uma coisa muito, muito subjetiva. Muito emocional, eu acredito. Com certeza. Né? Muito emocional. Né? Se a venda é emocional, a venda na odontologia
é muito mais emocional. Então, quando ele vê que aquilo tudo é importante para a vida dele, poxa, quando você passa o preço para ele, ele só pergunta assim, doutor, como é que eu posso parcelar? Posso parcelar? Como que eu posso parcelar? No cartão, Sim. quantas vezes? Né? E aí Exatamente. entra aquela outra questão de que, assim, a mentalidade hoje do dentista precisa ser cada vez mais uma mentalidade empreendedora. Você precisa ser, Uhum. ser um empresário, né? E uma mentalidade empreendedora não concebe a possibilidade de você não ter uma variedade de opções de pagamentos no seu consultório odontológico, né, Roberto? Não, com certeza. A gente tem, né, tem que entrar também nessa dança aí, nesse mundo financeiro. A gente tem que ter conhecimento disso, saber colocar isso dentro da nossa rotina, dentro do nosso consultório, né, treinar as pessoas em volta para falar disso com naturalidade. Então, isso sim é importante, né? Tudo isso faz parte do processo, faz parte do Claro. tratamento. E aí entra a outra questão da negociação, uma negociação entre você e as operadoras de cartões, né? Para que você pleiteie taxas cada vez menores para você, para o seu consultório, para que você possa ofertar comodidade para o seu cliente de poder parcelar sem juros para ele. Né? Sim, com Você começa, certeza. olha, a gente vai parcelar para você em 3 vezes, em 6 vezes no cartão, sem juros nenhum. Né? R$ 600 eu Exatamente. posso parcelar em 6 parcelas de R$ 100 para você. Caramba, isso é um diferencial incrível. Incrível, Né? sim, com certeza. Com E certeza. aí outra coisa, tem a questão, o boleto bancário tem uma taxa de inadimplência alta, a gente sabe disso, mas aí você precisa ter alguns critérios para que você possa dar opções para o teu paciente, que você não pode perder a venda. Você não pode É isso perder. mesmo. Isso Né? mesmo, tem que E aí, oferecer. tudo isso precisa ser passado também no treinamento para a sua secretária. Às vezes é ela que faz essa negociação em algumas situações, né, Roberto? É, exatamente. Essa parte da negociação, ela também tem que ser bem desenhada, né, pelo doutor, pela doutora, pela clínica, para ela poder ter segurança na hora de passar. Então, quantas vezes, o tipo de parcelamento, qual é a taxa de desconto que ela pode dar, qual é o limite, né, que ela pode dar, Sim. se ela pode dividir no cartão, no boleto, quantas vezes, planos de pagamento, etapas de tratamento. Então, tudo isso tem que ser combinado, né? O responsável pela clínica, pelo consultório, tem que sentar com ela e deixar isso bem claro para ela poder ter essa Perfeito. segurança de passar para os pacientes. Claro, claro. Doutora Roberta, que coisa boa conversar com você sobre esse assunto, que você dá um show, dá uma aula. Caramba, é muito bom conversar com você. Eu tenho certeza que você agregou muito valor. Essa live vai ficar salva aí para que as pessoas possam ver, rever Isso. esses conhecimentos, esses ensinamentos. Quero te agradecer do fundo do coração, gratidão por Imagina. você aceitar o meu convite para sempre conversar sobre a boa odontologia, a odontologia moderna, a odontologia empreendedora, e que Sim, a gente está fazendo o nosso trabalho de beija-flor no incêndio, mas juntos a gente começa a botar uma gotinha maior. Né? não, com certeza, né? A gente está aqui para se ajudar uns aos outros também, né? A nossa profissão Eu precisa acredito muito disso. nisso. Eu acredito muito nisso. É, Essa é a saída do mundo, sabe? Eu acho que a colaboração, eu acho que é muito bem-vinda em absolutamente tudo. exatamente, Absolutamente tudo. Né? Então, assim, exatamente. ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue nada sozinho. Assim, o bolo é gigante, dá para a gente usufruir com as melhores companhias, né? E ter companhia como você é uma alegria e uma imensa satisfação. Muito Ah, obrigado, viu, Roberto? obrigada. Imagina, que isso, sempre que você quiser, a gente conversa assim, tá Mas bom? Estou sim, à conte comigo disposição. para o que você precisar e como eu puder contribuir, tá bom? Perfeito, João. Um Obrigada, viu? abraço, eu Obrigada quero pelo agradecer. convite. Obrigado, minha querida. Eu quero agradecer para você, que é dentista, que ficou até agora com a gente. Essa live vai ficar salva para você ver quantas vezes você precisar.
e aprender cada vez mais com esses conhecimentos que foi distribuído aqui pela doutora Roberta Marinho. Roberta, um abraço, fica com Deus. Outro. A gente se vê, tá bom? A gente se Um vê. abraço. Tchau, tchau.